Fala, peregrinos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam à vontade. Hoje a gente vai começar mais um episódio. Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas, tudo bem? A gente tá aqui com o nosso convidado Jean Pedro. Se apresente um pouco para a rapaziada, meu caro amigo. Eu sou o Jean, um jovem por enquanto. Quantos anos, Jean? Quantos anos? 29 anos. Qual igreja você é, Jean? Igreja Reformari. Reformari Teresópolis. Teresópolis. Então, é uma honra ter você aqui conosco. Você, pra mim, é uma referência no mundo da adoração e no que você vai falar também. Então, espero muito que as pessoas elas estejam abertas para aquilo que você tem para falar. Eu tenho certeza que não vai ser somente você falando, mas o Espírito falando. Isso vai ser muito bom ter a presença aqui. Bem, é uma honra pra mim estar com vocês aqui. Primeiro podcast, então, né? É. Primeiro podcast a gente nunca esquece. A gente teve da igreja, né? Da Reformari sim, também, sim, que a gente verdade. falou um pouquinho. Porque a igreja de vocês é muito ativa em relação a isso, né? É. A fala sobre coisas que estão acontecendo no mundo. Sim, no é. mundo, isso eu acho muito maneiro. O próprio Mosaico, que eu participei uma vez, que você também falou sobre o tema da sexualidade nas igrejas, Sim. de como tratar isso, eu acho isso muito interessante e muito necessário hoje em dia. A gente tenta trazer respostas às questões culturais que estão sendo levantadas na sociedade. Então, a Reformari tem essa missão, né? De responder a essas questões, Sim. como sexualidade, entre outras. É porque muito se fala também da modernização da igreja, Sim. mas sem perder a essência da igreja. Sim. Então acho que a gente, entendendo isso, falar sobre isso, de como nós devemos lidar com essa situação, com essas novas ideologias, com essa nova comunidade, com essa nova forma de pensar e de viver, acho que é muito necessário a gente ter um lugar na igreja onde a gente possa Sim. tirar nossas dúvidas sem medo de perguntar uma besteira assim, mas o pastor, não é dessa maneira, a gente tem que tratar dessa e dessa maneira. Exatamente. Eu acho que é isso que esse podcast também vai trazer um pouco. Como a né? mensagem continua sendo atual, Com certeza. apesar de todas as questões da modernidade. Com certeza. Então, pra começar um pouco, né? Já conta aí como é que foi o início da tua conversão, né? Como é que surgiu o Jean na igreja? Se você sempre foi da igreja? Então, assim, eu venho de uma família tradicionalmente cristã, batista. Né? A história da minha família, desde o meu bisavô, tataravô, bisavô por lado de mãe, tataravô por lado de pai, todos batistas, então, assim, já vem de uma galera de um bom tempo. Cresci no contexto de igreja batista, e eu me converti, eu tinha meus 12, 13 anos, foi quando eu me converti, sabe? Mas ainda muito dentro dessas questões muito religiosas, sabe? Na questão de enxergar Deus de uma forma muito... Dentro de uma caixinha, talvez. Dentro de uma caixinha, e Deus de uma forma muito severa, Deus de uma forma muito distante, entendeu? Não como um pai amoroso, né? Deus como uma figura meio perigosa até. Eu tinha alguns problemas, assim, com a figura de Deus também. E eu tive que ter alguns encontros com Deus, assim, conhecer a Deus de verdade, né? Conhecer pela experiência, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente esquece de falar. Mais do que ter uma boa teologia, a gente precisa de uma boa teologia, mas a gente precisa também que essa boa teologia seja manifesta na vida das pessoas através de experiências com Deus. E foi assim comigo, né? Precisei experimentar Deus na minha vida, né? Apesar de ter crescido ouvindo falar sobre Deus. Crescido ouvindo Diante do Trono para as crianças. Eu também. Sei bem como é que é isso. Ouviu, Lá em casa era todo dia. Mas existe um momento da nossa caminhada que a gente precisa de fato conhecer a Deus, né? Foi assim comigo. Eu me converti e eu já tinha as questões na sexualidade, né? Atração de pessoas do mesmo sexo. Assim, que eu me lembre desde muito cedo, sabe? Desde assim, tipo 5 anos de idade. A primeira lembrança que eu tenho sobre isso, né? Sobre elaborar sobre isso, pensar, sabe? E perceber que eu tava gostando de um menino da escola. E aí, desde então, tentando elaborar isso, né? Crescer e tal. Passando por momentos assim de, tipo... negação, tipo, de esconder isso, deixar isso pra lá, bota debaixo do tapete. E aí eu me converti. E quando eu me converti, a questão que mais pegava pra mim era justamente essa questão da sexualidade. Porque eu acreditava que Deus
tava muito bravo comigo, sabe? Que tipo, Deus... Com raiva. Que Deus tava com raiva. A imagem de Deus exatamente. pra você era um Deus irado, né, contigo, né? Deus que tava muito furioso comigo. E essa figura de Deus me afastava dele, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar pra Deus sobre o que eu sentia, né? Porque a gente tá falando a respeito de sentimentos, atração, não da prática em si. E... tem que deixar isso bem explicado, exatamente, né? Eu nunca bem pratiquei, separado. né? Eu nunca me relacionei com outros homens. Então, assim, sempre no campo da atração. Então, nessa época, eu não conseguia dizer pra Deus, verbalizar na oração o que eu sentia, sabe? Chegar pra Deus e falar, Deus, eu tenho atração sobre isso aqui, sobre a homossexualidade. É uma questão pra mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei isso em oração, que eu verbalizei pra Deus, eu fiquei esperando assim, caraca... Vai vir um raio. Tipo isso mesmo. Será que vai vir um raio? Vai Vou me ser fulminar castigado agora. Cadê? Tá vendo de cara assim, pegou comigo. Caraca, eu falei, joguei aqui. Jogou e saiu correndo. Exatamente. E, cara, foi no começo muito difícil, porque você entra em algumas dinâmicas da religião, né? Da religiosidade. Então, eu queria ser aceito por Deus. Então, eu fazia tudo que eu podia fazer para ser aceito por Deus. Então, eu era um excelente adolescente, eu participava de tudo que precisava participar na igreja. Eu tava em todas as atividades, né? Eu ia no culto de oração às 6 horas da manhã. Então, assim, eu era impecável na minha conduta moral, né? Exterior. Sim. Porque, de fato, eu queria ser aceito. Eu queria que Deus me aceitasse. Né? E, cara, só que não é assim que as tuas coisas atitudes acontecem. eram meio que compensação, né? Assim, eu vou fazer isso aqui de bom pra que ele me ignore aquilo, esse minha Exatamente. tentação. Porque talvez, se eu for bem certinho, talvez eu não ele vá pro esqueça inferno, essa parte, entendeu? Se eu seguir o cronograma bonitinho, ele isso esquece aí. o domingo de manhã. Entendeu? Então eu Ouve tava música da ali, igreja. ouvindo, eu queria ser um jovem exemplar, queria estar sempre seguindo tudo certinho, porque eu achava que dessa maneira eu ia conseguir, talvez Deus deixasse eu passar pro céu, em vez de eu ir pro inferno, porque o inferno pra mim era uma certeza, sabe? Eu acho que essa que é a diferença que tem de outras conversões, de outras pessoas que se convertem, de outros contextos. Elas não têm tanta consciência de que elas são dignas de ir pro inferno, sabe? Elas não são tão conscientes da maldade que existe dentro do coração delas. Sim. E pra quem vem de contexto como o meu contexto, as pessoas já têm essa consciência, sabe? De que o inferno é uma questão real, de que elas não são merecedoras da graça de Deus, sabe? Então, assim, eu me via nessa condição, só que eu entrei dentro de uma questão da religiosidade mesmo, entendeu? Quando você faz para ser, você faz para ser aceito, isso é religiosidade. Sim. Não é nada diferente do que os fariseus faziam, entendeu? E não é para isso que Jesus nos chamou, sabe? Nos chamou para nos relacionar com Deus de fato. E aí eu passei por alguns processos, né? De encontros com Deus, né? De conhecer Deus como pai, como essa figura paterna. Eu tinha dificuldade de orar falando pai, sabe? Paizinho e tudo mais. Eu tinha problemas com essas palavras. Você era daqueles por causa caras, do meu pai também. Você é daqueles caras que falava palavra bonita pra falar com Deus? É, tipo isso, Menos pai, eu falava outras palavras, entendeu? Fazia aquelas orações bonitas, com grandioso, Senhor, entendeu? Majestoso. Senhor é uma palavra que me vinha mais com facilidade. Agora, quando chegava na hora de falar pai, eu dava uma travada. E assim, pra explicar um pouco, meu pai nunca foi um mau pai. Assim, meu pai sempre esteve presente na minha família, sempre esteve, até hoje, meu pai é muito presente. Assim, só que teve questões que eu sentia o meu pai afastado, sabe? Não muito amoroso, não muito próximo. E foi a maneira como eu enxerguei meu pai também, sabe? Meu pai não tem... Eu tiro de total a responsabilidade do meu pai sobre isso. Porque muitas das coisas é como a gente enxerga as situações. Eu enxerguei muita coisa que meu pai fez a partir de tipo assim, meu pai não me ama. Na verdade, não era isso, sabe? Era a maneira como eu tava vendo as coisas, sabe? Meu pai sempre trabalhou muito, sempre quis garantir segurança pra gente, né? Provisão. E eu não enxergava isso como afeto, entendeu? Por ser uma pessoa mais ligada à questão de, tipo, abraço, palavras de afirmação. Eu não enxergava que, tipo assim, meu pai trabalhar e comprar um presente pra mim fosse algo valioso, que né? me demonstrasse afeto de fato, entendeu? Então,
foi isso também, né, que me trouxe um pouco de problema nessa questão da paternidade e de como tratar Deus como pai, sabe? E aí, com 14 anos de idade, eu fui num retiro espiritual desse tipo encontro com Deus, sabe? Que você vai, aí tem todo um rolê. E foi um momento muito bom pra mim, assim. Sei que tem muita gente que tem críticas a esses movimentos. Mas a experiência que eu vivi ali, naquele retiro ali, foi boa, sabe? E foi um momento que eu realmente senti o amor de Deus por mim de uma forma diferente, sabe? Mas eu tava vivendo muitas questões, assim, emocionais, sabe? Tipo, a nível de ter ideação suicida, sabe? Então, assim, eu não percebia que as coisas estavam mudando. E o que pra mim seriam as coisas mudar? Eram eu parar de sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Isso não tava acontecendo. Os sentimentos continuavam ali, sabe? Então, eu simplesmente chegava pra Deus e falava, cara, Deus, não tá dando certo, sabe? A minha jornada contigo não tá dando certo. Porque, não tá dando resultado, né? será que eu me converti de verdade? Porque, poxa, não tá mudando. Eu continuo sentindo as mesmas coisas, sabe? E isso me trazia muita angústia, sabe? Até uma vez eu perguntei pra minha mãe, não sobre isso, porque minha mãe não sabia. Depois minha mãe foi saber e meu pai também. Mas, tipo, eu perguntei assim, mãe, a senhora acha que eu tô mudando, assim? E minha mãe falou, não acho que você tá mudando. Quando minha mãe falou isso, nossa, que triste, cara. Falei, que incentivo bom, né? Porque, tipo assim, eu tava me esforçando pra mudar, entendeu? No sentido assim, né? Continuando nessa lógica da religião, sabe? Eu tava me esforçando para ser uma pessoa melhor. E, cara, tudo isso tava me cansando muito, né? É muito cansativo a gente viver nessa dinâmica de religiosidade. Ser perfeito, tentar ser perfeito, é muito difícil, não tem como. E aí, eu lembro que uma vez, assim, muito atormentado por esses pensamentos, assim, tipo, eu tive nível, tipo assim, de ver uma faca e desejar, sabe? Tentar contra a minha vida. Então, assim, uma dessas vezes eu fui orar antes de dormir. E eu falei com Deus, falei, pai, olha, eu tô sentindo muita dor dentro do meu coração. Não consigo elaborar esses sentimentos. Não sei como viver sentindo isso que eu sinto. E eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu só falei isso. Faça alguma coisa, pra que pelo menos isso seja amenizado dentro de mim, sabe? Que essa angústia amenize, sabe? Um pouco. E eu orei isso, e eu orei aquela passagem, né? Quando Pedro fala pra Jesus, né? Pra quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu fiz essa oração. Falei isso pra Jesus. Olha, eu não tenho pra onde ir. Eu não quero sair da tua presença. Eu não me vejo vivendo fora da tua vontade, né? Enxergando aqui a prática da homossexualidade como desagradável a Deus. E eu falei, Deus, eu não me vejo nessa situação, vivendo dessa forma. Eu quero viver de forma que te agrade. Então faz alguma coisa, porque eu não tô conseguindo elaborar tudo isso que eu sinto, né? E eu fui dormir. Foi uma das orações mais sinceras que eu pude fazer diante de Deus. E quando eu fui dormir, eu tive uma experiência bem doida com Deus, assim, sabe? Então, assim, se você é sensacionista, não acredita nessas coisas, eu lamento. Sinto muito. Eu sinto muito, mas foi o que aconteceu comigo. E eu tava no meu quarto, né, dormindo, e eu comecei a ouvir uma canção tocar, né? Então, eu tava dormindo, né? Não tinha nenhum aparelho de som ligado no meu quarto. Nada exterior, né? Funcionando assim, né? Eu tava dormindo e eu comecei a ouvir uma música tocar dentro do meu quarto. E os instrumentos e tudo mais. E eu tive plena consciência de que aquela canção estava sendo cantada pelo céu. Maneiro. Pra mim, sabe? E foi muito doido, porque aquela canção, eu conseguia ouvir ela com os meus ouvidos. Mas eu sentia ela também, sabe? Eu sentia ela vibrando dentro do meu corpo, sabe? Cada nota que tocava, eu sentia ela vibrar dentro de mim mesmo. É como se a canção me transpassasse o meu ser inteiro. Não somente o meu corpo, mas a minha alma, meu espírito, tudo que existia em mim estava sendo tocado por aquela canção. Igual a espada de dois gumes. Exatamente. Que é a palavra de... E essa canção, ela começou a tocar os instrumentos e eu lembro que quando começou a tocar, eu comecei a sentir dor nos meus ossos, sabe? E como se tivesse algo que queimasse nos meus ossos. E a letra dessa canção, ela fala
Tu não desistirás até que tenha tudo, meu coração é teu. Que é texto de Cantares, né? 8. E fala, te põe como selo no meu coração, como selo no braço, pois o amor é forte como a morte, a paixão cruel como um sepulcro, e as muitas águas não podem afogar esse amor. E venha a ser um selo dentro de mim, venha a ser um fogo em meu coração, até que nos tornemos um. Enquanto essa música cantava, eu sentia todos esses sentimentos, sabe? E sentia que era Deus cantando. Era uma voz que... É difícil de escrever pra vocês, mas eu sabia que aquela voz era a voz de Deus, sabe? E que o céu tava cantando aquela canção. E... Cara, depois que eu tive essa experiência, né? Eu não conhecia essa canção. Eu acordei no outro dia muito assustado, assim, pra falar a verdade com vocês, porque eu nunca tinha tido uma experiência desse nível, entendeu? Então você pensa assim, caraca, será que eu tô surtando? Que coisa na minha cabeça. Exatamente. Você fica com medo, porque, tipo assim, é uma dimensão espiritual que até então eu nunca tinha experimentado e que, assim, poucas vezes a gente experimenta algo nesse nível na vida, entendeu? Não foi muito... Isso não acontece todo final de semana. Todo dia, toda semana, né? Tipo, vou ali orar, acontece exatamente. Isso. Não é assim. E aí... Mas eu acordei sentindo muita paz. Apesar do medo, né? Da situação em si, o meu sentimento era de muita paz, muita tranquilidade. Porque, de fato, ali eu conheci o coração de Deus por mim. Que Deus não iria desistir de mim até que o meu coração fosse totalmente dele. Então isso me quebrou diante dele, sabe? Isso me desconstruiu. Isso tirou a ideação suicida que eu tinha dentro de mim. Porque a questão que eu achava é que, tipo assim, cara... Não sou amado. Deus vai me lançar fora. Não sou amado. Deus vai me lançar fora porque eu não mudo. Eu não tô mudando, sabe? As coisas não estão melhorando, sabe? E eu ouvi Deus falando pra mim que ele não iria desistir. E que quer ser um com você. Exatamente. É muito forte, né? Então isso me marcou muito, né? O livro de Cantares me marca muito até hoje. Canções que falam sobre esse livro me marcam muito. A dinâmica do livro de Cantares, a teologia do livro de Cantares, que é uma teologia de fascinação, de ter Deus como satisfação plena das nossas almas. É uma teologia que até hoje me impacta muito, sabe? E é uma teologia que tem tudo a ver com sexualidade, sabe? E, cara, aquilo me atravessou de uma forma sobrenatural, mística, foi um encontro místico com Deus. E na época, tipo, aquilo não fazia parte da minha caixinha teológica, né? Eu era um batista. A gente não acreditava na continuidade dos dons, sabe? Até então, eu não acreditava, né? Não acreditava em nada disso. Tipo assim, dom de línguas, profecia, nada dessas coisas. E ter essa experiência com 14 anos de idade... 15, 14 anos de idade, né, me desconstruiu completamente, entendeu? De diversas questões. Então eu atribuo esse momento... Eu me converti com 12, 13 anos, mas eu atribuo esse momento como um momento que teve mesmo um divisor de águas. Na maneira como eu enxergava Deus. Na maneira como eu me enxergava e como eu passei a enxergar essa questão da sexualidade, as tentações que eu tinha, né, e tudo mais. E assim, acho que a maior vitória que eu tive em relação a esse encontro que eu tive com Deus foi eu deixar de ter a ideação suicida, o desejo, né, de atentar contra a minha própria vida. Trazendo a nível de dado assim para vocês, a população LGBTQIAP+, é a que mais sofre com transtornos de ansiedade, saúde mental, depressão, ideação suicida. 4 vezes mais do que a população normal, do que o restante da população. Então, assim, é muito grande, é muito discrepante. E é 4 vezes mais a população que mais comete suicídio. Então, assim, está em um nível de vulnerabilidade em questões de saúde mental muito grande, né? Então, cara, é isso. Eu fico um pouco assim. Pra mim é sempre emocionante falar sobre isso, porque eu acho que é isso, sabe? Não é somente um ensinamento teológico que eu tenho pra trazer pras pessoas, sabe? Eu tenho uma história, sabe? Eu tenho uma história, tenho uma vida. Eu encontrei Deus, apesar
de quem eu sou. Das atrações em si De também. tudo. Eu acho que é muito louco, por exemplo, que quando as pessoas escutavam Jesus falando, elas falavam que ele falava como quem se tem autoridade, quem tem autoridade. Aí a gente entende que é porque, tipo assim, os fariseus, eles falavam de acordo com as pessoas do passado. Ele falava do próprio Deus. Sim. Ele falava do próprio Pai. E é muito disso, cara. Porque você viveu aquilo ali na pele. Então você tem muito mais autoridade do que a gente que leu sobre ou que viu as pessoas passando sobre. Sim. Então você que tem essa experiência, você que viveu aquilo ali, é muito mais fácil você tocar as pessoas, você ensinar as pessoas do que a gente que tá aqui, sabe? E como é que você se sentiu vocacionado a isso? Quando você disse, cara, eu preciso me posicionar em relação a isso, preciso me posicionar contra essas taxas, contra esses gráficos, contra esses números. Sim. Como eu posso ser essa voz, sabe? Cara, assim, desde essa época, eu já tinha alguns indícios de Deus de que eu iria falar sobre isso algum dia, sabe? Só que nunca ficou algo muito claro pra mim, sabe? E tinha várias questões, tipo assim, de uma questão mais confortável pra mim, sabe? Tipo, eu cresci na igreja, então, tipo assim, ninguém exceto a minha mãe e o meu pai, né? Eu fui falar pra minha mãe e pro meu pai sobre essas questões da sexualidade, da homossexualidade, quando eu já tinha 18 anos de idade. A minha irmã só foi saber quando eu tinha 25 anos de idade. Então, tipo assim, eu nunca falava sobre isso pra ninguém, sabe? Falei pros meus pais por liberação pastoral, entendeu? Pedi autorização do meu até então pastor pra poder estar falando pros meus pais sobre isso, porque eu sentia que os meus pais existiam lacunas no nosso relacionamento que seriam sanadas se eu fosse claro sobre as questões que eu vivi na minha adolescência, sabe? E eu senti necessidade disso. E foi muito bom ter falado com os meus pais, porque sanou muita coisa, curou muita coisa. Tira um peso também, né? Das tuas costas também. Das minhas costas. E tipo assim, trouxe pra eles também muita revelação do amor de Deus. Maneiro. Sabe? Na maneira como eles exerceram a paternidade deles. Então, foi muito curador pra eles também, sabe? E aí, quando eu senti necessidade real mesmo, assim, que eu senti que Deus estava me chamando pra falar sobre isso, foi quando eu participei de uma escola de arte lá em Recife, que foi a escola das Shores, do Nick Billman e da Rachel. Os Billman, que são maravilhosos, e naquele lugar eu recebi muitas palavras de pessoas diferentes, falando que era necessário que eu contasse o meu testemunho. E essas pessoas não sabiam da minha história. E uma dessas pessoas foi a Rachel, que ela falou: não tenha medo de contar a sua história, não tenha vergonha de contar a sua história, de falar o que Jesus fez na sua vida, do que ele fez por você, de como ele tem te alcançado. E ouvindo essas palavras e outras, né, que eu ouvi ali, até mesmo muita coisa que Deus mesmo falou pra mim, eu senti que tava na hora, sabe, de eu abrir a minha história para que as pessoas conhecessem, para que as pessoas pudessem ler essa carta, sabe? E foi muito desafiador pra mim, porque não é um tema fácil de não era fácil. Eu já estava na liderança da igreja, eu já era ministro de louvor, então eu já estava, de certa maneira, em evidência, as pessoas me viam. E quando você vai falar sobre esse assunto, você toca em muitas coisas sensíveis pra algumas pessoas, sabe? Que vem lá de trás, não é daqui, sabe? Exatamente. Aí, quando tu mexe na estrutura de uma coisa que já tá pronta ali, é mais complicado ainda. Tem que lidar com, tipo assim, com muita questão. E aí eu vim pra Teresópolis, né? Isso foi em 2017, 2018 eu me mudei pra Teresópolis. Comecei a frequentar a Reformare. E o pastor Thiago sempre foi muito ciente dessas questões, né, da sexualidade. Eu sempre falei com ele sobre isso. E no final de 2019, eu decidi que eu iria abrir mesmo publicamente sobre isso. E aí eu escrevi 2 textos no Instagram, porque eu andava a escrever um só. Contando sobre isso. E foi a partir daquele dia que as pessoas souberam da minha história, né? E, cara, foi muito bom. Assim, eu recebi muito feedback positivo de pessoas que enfrentam essas questões de tentação, e sobre sexualidade, sobre homossexualidade. E, cara, até pessoas assim que, tipo, amigos meus que estavam desviados, pessoas da militância ouviram a minha história também, sabe? E gostaram da minha história, sabe?
respeitaram a minha história. Eu não tive nenhum feedback negativo nas pessoas que eram o meu alvo de alcançar. Porque o meu alvo de alcançar não eram as pessoas dentro da igreja, entendeu? Apesar de que existem pessoas dentro da igreja que sofrem com isso, como eu, entendeu? Só que o meu alvo maior era mesmo as pessoas que estavam mais fora da igreja, que tinham se desviado. E essas pessoas ouviram a minha história, sabe? Eu tenho um amigo que, quando leu os meus textos, ele se desviou na adolescência, a gente adolescente junto. Ele um pouco mais velho do que eu, mas a gente é amigo. E ele se desviou, foi pro mundo e começou, se assumiu gay, nunca mais voltou pra igreja. E ele leu a minha história. Quando ele leu a minha história, ele falou: Jean, se eu soubesse da tua história, naquele período, eu talvez nunca teria saído da igreja. Talvez eu permanecesse, sabe? Talvez eu ainda estaria com vocês, sabe? Então, assim, cara, essas histórias me trouxeram muito encorajamento pra prosseguir, continuar, né? Sabe? De contrapartida, eu também recebi muita paulada de gente que é da igreja, entendeu? Então, tipo assim, gente que, não sei, mas talvez não tenha entendido direito o que estava sendo falado. E a pessoa recebeu, tipo assim, de uma forma meio hostil, sabe? Aquilo dali. E só pra esclarecer pras pessoas, né? Eu sou de uma igreja que é uma igreja ortodoxa na sua tradição, uma igreja reformada. A gente é carismático, né? Na questão dos dons, mas a gente vem de uma tradição reformada. Então a gente é de uma igreja ortodoxa, a gente não é uma igreja inclusiva ou afirmativa. Muito pelo contrário. A gente enxerga a sexualidade segundo a tradição reformada, mesmo a tradição da igreja, sobre esses assuntos. E eu fui sempre abordando nesses padrões, sabe? Mas eu acho que muita gente da igreja não conseguiu entender o que estava sendo... Confundiu as coisas. O que estava sendo proposto ali, sabe? De fato. E muita gente que também tem uma visão distorcida do evangelho, entendeu? Então, tipo assim, se você tem atração, você não se converteu de verdade. Se você... Porque Deus vai te libertar disso, sabe? Deus não vai deixar o filho dele sem ter libertação. Aí tem uma galera mais, tipo assim, muito da batalha espiritual, que acha que você tem que expulsar o demônio, aí acabou, não vai sentir mais nada. E eu passei por esses processos, sabe? Eu acho que é importante falar sobre isso, mas eu também passei por esses processos, assim, sabe? Tipo, cura, libertação e tudo mais. E, em certa medida, eu digo pra vocês que foi bom pra mim, sabe? Eu tive experiências com Deus nesses lugares, porém, a questão da atração e do sentimento nunca mudou, né? Assim, nunca saiu do meu coração a questão do sentimento e da atração. E poder entender que, tipo assim, que não era essa a questão, sabe? Não era, pra Deus a questão não era a atração ou o sentimento, mas sim o que eu estava fazendo com isso, entendeu? Qual era a direção que eu estava dando pros meus sentimentos e pra minha atração. Quem tava dominando, né? Exatamente. Eu tava sendo definido pelo quê? Exatamente. Pelos meus sentimentos, por aquilo que eu tenho como atração, ou pela identidade que ele me deu, como filho, sabe? E a minha proposta sempre foi essa. Mostrar que independente das minhas atrações, independente dos meus sentimentos, é possível andar, é possível caminhar em santidade, é possível obedecer a Deus, sabe? Porque muita gente, pelo simples fato de enxergar em si uma atração, ela já acha que é impossível. Se condena sozinha já. Eu acho que, teve um texto do Prisma, se eu não me engano, do perfil, né, no Instagram, que eles falam sobre a queda ser uma influência enorme na nossa sexualidade. Sim. E ela contaminar a gente nas nossas atrações. Tanto pra homem, tanto pra mulher, tanto pra casal que quer fazer sexo antes do casamento. Isso muito por causa da queda, sabe? Sim. Agora, o que a gente faz com essas nossas atrações, com essas nossas tentações, é quem vai definir a gente. É o quanto a gente tá disposto a carregar o nosso fardo, negar a nós mesmos e seguir a Jesus, sabe? Então eu acho que é muito isso. A gente, obviamente, a gente não pode botar desculpa na queda, mas a gente tem que entender que a queda é uma grande influência na nossa vida, nas nossas tentações do nosso dia a dia, nos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente é dominado por causa disso e Jesus vem pra nos libertar sobre isso. E quando a gente entende que a gente tem alguém que nos liberta dessas atrações,
não digo assim, nossa, parei de sentir atração, mas que ele é mais poderoso que elas, Exatamente. a gente começa a viver mais leve, a gente começa a entender. Cara, Jesus não veio te libertar das suas atrações, mas ele veio te libertar da tirania delas. Exatamente. Né? Você vai continuar sentindo. Exatamente. Eu acredito nisso. É só a gente aplicar isso em outras questões, sabe? Exatamente. Tira da questão da homossexualidade e aplica isso em outras questões. Um casal, por exemplo, que namora também antes, você acha que eles não vão sentir a atração de querer fazer Não sexo tô antes, sentindo nada, claro que tá sentindo. Duvido, pô. Então você tá com algum probleminha aí. E a gente tem que o quê? Subjugar a nossa carne. Exatamente. Entendeu? Morrer pros nossos desejos, as nossas vontades. Submeter tudo isso em obediência a Jesus. Exatamente. Então é isso, sabe? Sentir, sinto. Continuo sentindo. Aceitar que você sente primeiro também. Exatamente. Não mentir pra você mesmo falando, caraca, eu não posso aceitar isso. Você tem que aceitar. Sim. Porque você não aceitando já é uma máscara que você bota na frente na presença de Deus. Exatamente. Como é que você quer ser moldado por ele se você se esconde, sabe? Exatamente. Se ele pede pra que a gente fique nu, pra que ele consiga limpar a gente, pra que nós possamos ser purificados, então você tem que ir falando, ó, eu sinto isso. Eu sinto atração por isso. Agora eu preciso da tua ajuda. Sim. Sabe? Acho que é muito disso também. E até assim, é bom ter falado sobre isso, porque até é uma questão que, tipo assim, que uma vez levantaram pra mim, sabe? Um amigo meu que tá desviado, e aí ele foi falar sobre isso. Falou, Jean, como que você lida, tipo, você tá na sublimação disso, como que é isso, sabe? E eu explicar pra ele que, na verdade, isso não é jogar pra debaixo do tapete o que se sente, sabe? Mas é admitir que você sente essas coisas, botar as suas claras diante de Deus, sabe? Exatamente. Então, assim, esses sentimentos eu sinto, eu não tô escondendo eles aqui. Eu coloco isso diante de Deus, que é realmente quem vai dar conta dessas situações no meu coração. Então, eu não tô como antigamente, né? Tipo, eu não conseguia nem falar para Deus aquilo que eu estava sentindo no meu coração, as atrações, os afetos. Muito pelo contrário, eu tô de coração aberto. E é a partir dessa experiência de, cara, eu tô de coração aberto diante do olhar de Deus, me tornando nu novamente como Adão e Eva estavam no jardim, que eu vou sendo transformado pela graça dele, sabe? Que essa graça vai me transformando, vai me tocando. Então não passa por essa parada de esconder, sabe? Você tá colocando uma máscara, você tá querendo vestir um personagem, sabe? E não, eu nunca tive preocupações quanto a vestir um personagem, sabe? Tirando a fase da questão da religiosidade, que aí você quer realmente vestir um Mas aí acho persona. que você era ingênuo, né? Quando a gente começa a entender aquela parada, a gente começa... Eu tava errando ainda na minha ignorância sobre aquilo. Eu não conhecia Deus da maneira como ele era, né? E após isso, cara, eu sempre quis ser muito sincero, sabe? Então acho que também por isso eu quis contar a minha história. Pra que eu pudesse realmente ser transparente, sabe? As pessoas pudessem realmente ver a minha história, ver quem eu sou e enxergarem uma possibilidade, sabe? Existe um lugar pra mim dentro da Igreja de Jesus, independente de eu ser homossexual ou não, de eu ser gay ou não, de eu ser uma lésbica ou não, sabe? E também, por chamado, assim, eu entendo preparar a igreja de alguma maneira para lidar com esses assuntos e para receber essas pessoas. Que é uma das questões que, assim, cara, que eu mais ouço, assim, é isso. São pessoas, igrejas, líderes, que são bons na sua teologia, muitas vezes, mas não receberam instrução sobre essas questões da sexualidade. Então, assim, ele conhece vastamente o evangelho, mas ele não consegue aplicar esse evangelho na vida de uma pessoa que passa por atrações homossexuais. Aí a gente vai entrar num assunto importante, que é sobre a igreja ser inclusiva, mas não aceitar, tipo assim, a prática, por exemplo. Mas tudo bem, a gente aceita pessoas que têm tentações porque aquilo ali vai ser natural dela, da natureza pecaminosa nossa. Não só dela. De todo mundo que é humano, a gente vai ter vai ter essa tentação. Como ser essa igreja inclusiva, assim? Como você vê que a gente pode ser? Para que essas pessoas elas aceitem estar nesse local, prontos para que no futuro, para que elas tenham uma experiência como você teve e mudem de pensamento, não se condenem ela mesma, mas que elas se estão abertas para estarem naquele local. Separando assim, só para as pessoas entenderem. O termo inclusiva está ligado diretamente a igrejas de teologia
inclusiva, que são igrejas que negam a palavra de Deus em alguns sentidos, sabe? Então, assim, rejeitam a Bíblia como a palavra de Deus. E eu não sou dessa galera, eu sou da galera que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito ali é a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, eu não acredito numa igreja inclusiva. Agora, numa igreja que acolhe as pessoas, independente de, sabe, eu acredito nessa igreja. Sim. Sabe, que consegue incluir qualquer pessoa, né, dentro... Por quê, gente? Porque assim, se a gente for pensar a realidade, o que é o evangelho, como se dá a salvação? As pessoas são salvas mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Então, assim, qualquer pessoa que crê em Cristo, ela vai ser salva. Qualquer pessoa. Então, a igreja, ela é um lugar para todas as pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. E qual é a condição? É a resposta. Qual a resposta? Crer. Se essa pessoa creu, ela está incluída na família de Deus. E não tem nada que a gente possa fazer. Fique você chateado. Você gostando ou não. A pessoa pode ser mais chato possível, o que eu posso fazer? Essa é a maravilhosa graça de Deus. Que a gente não entende. Que a gente não entende, não vai entender. Isso, cara. Deus continua incluindo pessoas na sua família. Pessoas que a gente talvez não queria que estivesse na mesma igreja que a gente. No mesmo banco, sentado do lado. Pessoas que a gente tem como... adversários, às vezes, também. Inimigos, talvez, exatamente. Sabe? Inimigos políticos, inimigos ideológicos, tudo mais. Mas, cara, Deus continua incluindo essas pessoas. Até porque foi assim que Jesus tratou as pessoas, sabe? Poxa, Jesus estava para essas pessoas, né? Quando Jesus vai falar, eu não vim para aqueles que estão curados, mas eu vim para aqueles que estão enfermos. Eu não vim para quem tá 100%, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que esse é o caráter missional da igreja, sabe? E ser igreja é ser reconciliação. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Então, cara, se existe inimigos de Deus na terra, a nossa missão é anunciar o evangelho e falar, olha, o pai quer se reconciliar com seus filhos. Entendeu? Essa é a boa notícia que eu tenho pra te dar. Sabe? O pai está se reconciliando com seus filhos. Quer restaurar a velha natureza que ele queria desde o princípio. E pra você ser incluído nessa família de Deus que é a igreja, a única coisa necessária é que você creia. Que você creia nessa graça. Que você creia nesse amor. E crendo, você vai obedecer. E crendo, você vai se submeter. E essa obediência, ela leva à transformação. A transformação de caráter, a transformação de atitude. E eu acho que isso é essencial. A gente entender esse processo também. Entendeu? Sim. Então, assim, acho que quando a gente fala da igreja ser inclusiva, ser acolhedora, eu gosto mais de usar a palavra acolhedora. Eu penso que, porque a gente não confunde os termos. Quando a gente fala de uma igreja acolhedora, a gente fala de uma igreja que está sendo sincera na sua humanidade, na sua vulnerabilidade, nas suas tentações. Uma igreja que não tá vestindo máscaras para parecer ser mais do que é, sabe? Pessoas honestas com a sua humanidade, com as suas tentações. Pessoas comuns, pessoas reais, pessoas que têm histórias verdadeiras, sabe? Não supermans, eu acho que a gente tá numa era que, tipo assim, chega, né, da gente acreditar que existem cristãos superpoderosos. Não, todos nós somos caídos. Precisamos da graça redentora de Jesus para poder lidar com o nosso coração que é pecaminoso, nosso coração que é caído, que deseja coisas que nós não gostaríamos de desejar, sabe? Então, quando a gente coloca todo mundo nesse patamar, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, né? E somente pela graça de Jesus a gente é incluído na família de Deus, a gente cria uma mesa, sabe? Uma mesa onde qualquer pessoa pode sentar, sabe? Onde não existe melhor, não existe pior, não existe o mais pecador, não existe o pecado maior, né? Muitas vezes, acho que isso ainda tá dentro do pensamento da igreja, de algumas pessoas, é que a homossexualidade é um pecado maior do que outros pecados, sabe? Então, não existe um pecado maior, sabe? O pecado maior que existe é o pecado original, já tá dentro do nosso coração, sabe? O pecado maior que pode existir, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a gente não acreditar no Filho, a gente não acreditar no Espírito,
Então, cara, esse é o pecado maior que existe, sabe? Fora esses pecados, fora esse pecado que é a raiz de todo pecado, a incredulidade, entendeu? Não existe uma hierarquia, tipo, isso top aqui... 1, top 2, top 1, homossexualidade. Aí, mentira. Top 2, ranking de pecados. Exatamente. Então eu acho que tem muito a ver também com essas questões que a gente tá vendo agora. Também tem muita questão conspiratória, muita questão de gente que acha que, tipo assim, sei lá, eu já ouvi gente dizendo, tipo assim, a verdade é que está acontecendo uma construção de uma nova família, e de fato isso tem acontecido em algum aspecto, mas você tentar achar que todo homossexual, todo gay, toda lésbica tá querendo de alguma forma dominar o mundo, entendeu? Fazer com que o mundo seja gay, isso é uma grande mentira, entendeu? Porque isso não é verdade, né? Então acho que por causa dessas questões políticas também, muitas vezes isso acaba se confundindo com aquilo que a gente precisa ter como mensagem dentro da igreja. E muitas vezes a gente não tá respondendo da maneira correta, segundo o evangelho, mas segundo uma proposta ideológica política, entendeu? Sim. Acho que uma das coisas que ficaram bem visíveis ultimamente é a igreja ter respondido errado, principalmente, sobre uma partir para violência, por exemplo. A gente está lendo um livro na nossa igreja que se chama Traduzindo Deus. E um dos tópicos, acho que é do 5º capítulo, se eu não me engano, é: você nunca terá autoridade naquilo que você não ama. A gente escutou um pastor falando que era pra gente matar a comunidade LGBT, falando que, caraca, que ele não era pra eles existirem, sabe? Uhum. Cara, aí a gente começa a imaginar como é que uma pessoa que da comunidade, ela quer se encontrar com Jesus, ela tem essa vontade, mas ela escuta um pastor falando que ela tem que morrer, sabe? Uhum. Não, esse não é o papel da igreja. Sim. Aí depois esse pastor, ele tá indo falar com essas pessoas do amor de Jesus, mas há uns dias atrás ele falou do ódio. Como assim, cara? Então a gente tem que tomar muito cuidado também nas nossas falas, de como a gente fala com essas pessoas e como a gente não tá falando pra elas especificamente. A gente tá na nossa igreja, a gente tá falando sobre esse assunto. A gente tem que falar do amor de Deus, principalmente. Sim. Falar que o amor de Deus é o que muda, é o que transforma. Não a ira dele que vai te mudar ou que você tem que mudar porque você é uma pessoa condenada. Eu também sou condenado, pô. Sim, todos nós. Todos nós somos condenados, então Então esse pastor talvez nunca tenha a oportunidade de falar pra esse grupo, pra essa comunidade, porque primeiro ele falou sobre o ódio de Deus, sobre essas pessoas, sabe? Uhum. Então, fechou portas, né? Ele fecha portas. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as portas que a gente fecha sem a gente entender. Se a igreja ela é um lugar que tem que restaurar as pessoas, que restaura vínculos, que restaura a natureza com Jesus, com Cristo, a gente precisa tomar cuidado com as nossas falas, sabe? Sim. Primeiro a gente tem que ter uma falha acolhedora para essas pessoas, dizendo, cara, aqui é um lugar seguro para você. Uhum. Aqui é um lugar que a gente vai te acolher, independente da tua situação. Se você estiver disposto a isso, aí a gente apresenta a palavra de Deus e com ela você vai ser transformado. Exatamente. Acho que também tem muito disso também, sabe? É porque, tipo, essas falas, tipo a desse pastor e de outros, elas confundem muitas coisas, né? Entre elas, confundir uma militância política, ideológica, que eu não acho também que seria a forma correta de falar, né? Mas elas confundem uma política ideológica, partidária, pautas progressistas, ou seja o que for, com pessoas que passam pela atração, pela homossexualidade, pessoas que são homossexuais, que são gays, que são trans. São coisas diferentes, sabe? Nem toda pessoa homossexual, gay, trans, lésbica, bi, são militantes, ativos politicamente. São pessoas comuns, a maioria. Comuns no sentido, estão vivendo aqui, vão no mercado, entendeu? Estão preocupados em ter um emprego. Sobreviver, terem garantir seus direitos, né, de poder ir e vir sem serem agredidos, sem serem hostilizados. Então, assim, são pessoas comuns, sabe? Elas não estão preocupadas tanto assim com uma agenda política. E quando você trata todas essas pessoas dentro de um mesmo pacote, sabe? Uma comunidade que é muito diversa, extremamente diversa. Você vai ter parte da comunidade que é de esquerda, de direita, mais liberal. Você vai ter pessoas dentro da comunidade que são conservadoras, né? Acho que as pessoas nem sabem disso, mas existe uma militância que é conservadora e é LGBTQIA+. Então, assim,
as pessoas elas não têm ideia, elas botam tudo dentro de um pacote como se toda a militância política LGBTQIA+, fosse uma militância radical de esquerda, progressista, marxista, leninista, revolucionária. Todo mundo quer tacar fogo no país e fundar um novo estado. Né? E não é bem assim, sabe? Quando a gente coloca todo mundo dentro de um mesmo pacote, a gente corre... Generalização é uma parada perigosa. Generalizar todo mundo, como se todo mundo tivesse o mesmo ideal, a mesma visão. E não é bem isso que acontece, sabe? E pra ser bem sincero com vocês, assim, eu nunca recebi hostilidade de ninguém que fosse da militância. Nunca recebi. Aí fica a questão. Aí fica a questão. Talvez por eles me enxergarem como alguém que faz parte, por eu ter o que eles chamam de lugar de fala, né? Sim. Tipo, eu posso falar, porque eu tenho um lugar de vivência, de existência. Eu nunca recebi hostilidade. Muito pelo contrário. Recebi acolhimento. Recebi encorajamento, sabe? Uma das pessoas que mandou mensagem nessa época, quando eu expus a minha história, foi um rapaz um outro amigo... Gente, eu tenho muitos amigos. Mas, tipo assim, esse rapaz, ele entrou pra faculdade. Quando ele entrou pra faculdade, ele se desviou da igreja. E era uma faculdade federal. E dentro de uma faculdade federal, você tem muita militância política, muitos movimentos sociais. E ele passou por todos os movimentos sociais. E ele se engajou no movimento LGBT. Ele se engajou e ele era responsável, cuidava, administrava uma ONG que acolhia pessoas LGBT que eram expulsas de casa. Tipo, essas pessoas não tinham onde morar, essa ONG era responsável por acolher essas pessoas para elas terem onde morar, conseguirem estruturar suas vidas e tudo mais. E ele leu uma história, chegou nele, a partir de alguém, não sei quem, alguém mandou uma história para ele. E ele leu, ele me escreveu um texto, falando, cara, a sua história é maravilhosa, é muito bom ouvir a sua história. Você fez escolhas totalmente diferentes das minhas escolhas. Você tem uma vivência totalmente diferente da minha. Sabe? Mas, cara, a sua história tem que ser respeitada. E mais do que isso, a sua história tem que ser ouvida. E quando ele falou isso pra mim, cara, eu falei, mano, queria que todo mundo entendesse assim. Porque isso é tolerância, isso é respeito, sabe? Eu acredito muito nisso. A gente tá vivendo num momento político tão ruim, de ambos os lados, sabe? Tipo assim, o extremo tudo é polarizado, tudo é violento, tudo parece uma discussão de Twitter, sabe? As pessoas estão tão extremas, cara, em tudo, parece que nada existe conciliação. E eu encontro muitos caminhos de conciliação, sabe? Eu acredito que essa é uma das minhas tarefas, sabe? Ser, de alguma forma, a ponte entre igreja e a comunidade LGBTQIA+. E eu vou estar sempre atrelado às pessoas que querem dialogar dessa maneira, sabe? Eu não teria problema nenhum, como não tenho problema nenhum, de ter um diálogo mais estreito com esse meu amigo, sabe? De realmente conhecer a ONG onde ele trabalha, sabe? Realmente conhecer o trabalho que é feito ali. Trazer propostas pra dentro da igreja que pudessem abraçar. Porque, gente, a gente tá falando de pessoas que são expulsas de casa, sabe? A gente tá falando de... Então, assim, por que não, sabe? Ter igrejas que acolham pessoas que são homossexuais e são expulsas de casa. Existem igrejas que têm esse lado, por exemplo, pra ex-drogados, pra essas coisas, por que eles são diferentes das pessoas dessa comunidade, sabe? Exatamente. A gente não pode ter esse mesmo olhar, essa mesma visão de amor pra essas pessoas, que é uma taxa que vem crescendo, como você disse, de pessoas que estão sendo expulsas ou que estão com problemas mentais, muito por causa da sociedade também, que adora cair em cima delas, sabe? Então a gente realmente precisa ser esse refúgio. A gente tem coisas recentes, tipo assim, a gente não tem ideia, a gente acha, algumas pessoas acham, dentro da bolha delas, tipo assim, cara, preconceito não existe, isso é bobeira. Só que a gente continua tendo pessoas que são mortas, são assassinadas, LGBT e AP+, são assassinadas, são mortas, que cometem suicídio. E assim, a gente fala de coisas desse ano, do ano passado, sabe? Teve um rapaz no ano passado que foi sequestrado e foi morto por ser homossexual. Aí a mãe dele viu essa situação e começou a trabalhar junto da militância para evitar que situações dessas acontecessem. Então, assim, a gente precisa, como igreja, entender que isso é real. Isso não é um dado inventado por uma militância política. Isso é real. As pessoas morrem. Elas estão morrendo ainda hoje, sabe? E a gente,
por mais que seja politicamente conservador, entrando no aspecto político, né? Mas, tipo, por mais que a gente seja conservador politicamente, por que a gente não poderia pensar políticas públicas que acolhessem essas pessoas? Tipo, questão de trabalho, sabe? As pessoas trans são as pessoas que mais têm dificuldade de conseguir emprego de carteira assinada. Por que pessoas da igreja não podem contratar pessoas trans para trabalhar nas suas empresas, sabe? E essas pessoas terem as suas garantias e direitos tudo certinho, poderem desenvolver sua vida. Acho que a gente precisa ser sempre esse lugar de refúgio, de amor, sabe? Onde no meio de uma sociedade que mata, a gente ser aqueles que acolhem, sabe? A igreja primitiva, né? Talvez não a primitiva, mas a proto-igreja ali de Roma, cara, essa igreja, ela era conhecida pelo seu caráter de acolhimento, de amor, sabe? Quando os historiadores daquela época foram falar sobre como eram os cristãos, eles falavam, eles cuidam dos enfermos, sabe? E a gente tá falando dos enfermos que são os enfermos daquela sociedade pagã. Não eram os cristãos que ficavam doentes e eles iam lá, cuidavam. Isso é fácil fazer. É. A gente cuidar de quem a gente ama é Mas muito que fácil. A Bíblia diz, né? É muito fácil você fazer o bem pra quem você gosta, Exatamente. sabe? Agora faz pro teu inimigo, né? Faz pra pessoa que você não Exatamente. Não é o mesmo pensamento que o teu, sabe? É a ética do bom samaritano sendo aplicada na nossa vida de verdade. Exatamente. E, cara, eles cuidavam dos enfermos dos pagãos, entendeu? Eles abraçavam os pobres, acolhiam os pobres, traziam suprimento pros pobres. Então, assim, eles eram reconhecidos pelo amor. E o que me preocupa hoje é, será que a gente está sendo reconhecido por esse mesmo olhar? A gente está sendo reconhecido pelo amor? Cara, eu acho que uma coisa não exclui a outra. E tem muita gente que, em nome do absoluto do pecado, tipo, isso é pecado. Isso não é pecado. Em nome desses absolutos, está deixando um absoluto que é o absoluto do amor de Deus. Sabe? Então, assim, cara, a gente só consegue realmente falar a verdade se a gente fala a verdade em amor. A verdade sem amor, ela é extremamente perigosa. Ela é danosa, sabe? Ela não é a verdade. A verdade, a gente não consegue enxergar isso, mas a real é que uma verdade que está excluída do amor, ela está apartada desse sentimento de amor, ela não é a verdade. E ela a gente pode precisa... ser a tua verdade, mas não vai ser a verdade. É, exatamente. Da palavra. Por Talvez exemplo, seja um bom conselho, mas não seja a verdade, entendeu? Exatamente. E a gente precisa, de fato, voltar a anunciar o evangelho com esse olhar de amor. Sabe, quando Jesus olhava para Jerusalém, ele enxergava como ovelhas perdidas. Não tinha um pastor. Que não tinha pastor. E o texto fala que o coração dele se encheu de compaixão. Será que o nosso coração tem se enchido de compaixão dessa mesma maneira, sabe? E, cara, tem tantas questões, cara. De pessoas trans, por exemplo. Eu não sei se as pessoas conseguem se colocar nesse lugar, mas imagina o que é você crescer tendo questões com o seu sexo biológico. Você não se enxergar como sendo pertencente daquele sexo biológico. E aí você cresce com diversas questões de aflição mesmo, de sofrimento, porque você não se enxerga sendo congruente com o seu sexo biológico. Você passa pela sua adolescência, ainda passando por essa aflição. Então eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco, sabe? Que existem pessoas que, de fato, elas estão sofrendo, sabe? Elas, de fato, precisam ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem completa, sabe? E a gente não vai ter uma mensagem completa para dar se a gente estiver excluindo o absoluto do amor de Deus dessa mensagem, sabe? É isso. Meu amigo. Lá atrás, voltando para um pouco o assunto, eu te conheci tu ministrando, no início de louvor e tudo mais. Foi fácil para você, as pessoas te olharem com a sua história, olhar você lá no altar, porque tem essa questão da religiosidade também de ser muito assim, né? Ele por exemplo, eu passei por uma situação que pessoas tatuadas não podem estar no altar. Uhum. E pra tu, tu teve esses ataques ou foi tranquilo pra você? Então, cara,
eu comecei a ministrar louvor muito cedo. Eu tinha 16 anos quando comecei a ministrar louvor. E eu nunca parei de ministrar louvor, desde então. Aí eu vim pra Reformar em 2018, eu já tinha 24 anos. Continuei ministrando louvor. Só que, de fato, cara, assim, eu tive algumas questões que aconteceram. Tipo assim, teve uma vez que uma pessoa foi meu pastor é barbeiro, né? Ele trabalha como barbeiro, ele não é integral na igreja. E aí, uma vez ele tava na barbearia, chegou uma pessoa e questionou, sabe? Eu acho que ministro de louvor tem que ter postura, que não sei o quê. Aí, quando meu pastor ouviu isso, ele entendeu que aquela pessoa tava querendo se referir a mim, né? E aí ele foi e cortou o cara. Ele falou, olha, eu acho que você tá falando do Jean. Mas se você estiver falando do Jean, eu quero que você saiba que o Jean é uma das pessoas mais comprometidas com Deus, com o evangelho e com santidade que eu conheço. E aí, cara, essa pessoa frequenta a minha igreja, sabe? E, cara, a partir daquele momento, aquela pessoa passou a me enxergar de uma outra forma. Entendeu? Passou a conviver mais, a me ver mais e me enxergar de uma outra forma. Então, assim, eu acho que essas questões acontecem. Muitas vezes por ignorância das pessoas. Mas o que a gente não pode é ser passivo em relação a isso. Essas coisas acontecem. E o que a gente precisa dar uma resposta, sabe? Não pode ignorar também que aquilo ali existe, sabe? Tipo, existe de fato pessoas que são preconceituosas. E elas estão na igreja. Isso precisa ser tratado também. Precisa ser tratado. É um porque algumas vezes, cara, a teologia do cara tá certa. Entendeu? A homossexualidade na prática é pecado. Você ser homossexual, não, no sentido da atração. Mas a prática, sim, a Bíblia descreve dessa maneira. Só que o cara pega isso pra validar o preconceito dele. Tipo assim, cara, eu vou me agarrar nisso aqui, porque na verdade eu tenho uma questão de preconceito contra essas pessoas. E aí você quer o quê? Sei lá, você quer ser um anunciador do juízo. Vai todo mundo pro inferno, vai todo mundo... Então essas pessoas não podem ter lugar de liderança, as pessoas não podem estar em lugar de evidência, elas não podem pregar, elas não podem nada, entendeu? Não pode ter cargo na igreja. Então, cara, é preocupante ver isso. Mas, tipo, a gente precisa tratar da maneira como... Porque eu acredito que homofobia é pecado. É pecado. Por quê, gente? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, por mais que o pecado tenha afetado toda a criação, e aí entra a questão da queda, o pecado, afetou tudo na criação. Mesmo assim, ainda continua ali dentro do Pedro, dentro do Lucas, dentro das pessoas, continua residindo ali a imagem de quem Deus é. Parte de quem Deus é reside nas pessoas. E quando a gente trata as pessoas com preconceito, com hostilidade, o pecado é contra o próprio Deus, contra a imagem de Deus que reside naquela pessoa. Então a gente precisa explicar para as pessoas por que homofobia é pecado, porque é um crime contra a imagem de Deus. Por mais que aquela pessoa seja pecadora como você não pode de maneira nenhuma atentar contra a dignidade da vida dessa pessoa, sabe? Então, preconceito é pecado, homofobia é pecado. Também daquele texto, né, que fala que a gente tá olhando para um espelho embaçado, que a gente não consegue enxergar quem nós de fato somos. Mas se um dia a gente vai ver, é porque a gente tem a imagem de Deus em nós aqui ainda, sabe? Ela tá embaçada, mas existe em nós. Um dia nós vamos plenamente ver por causa dele, por causa do que ele fez, sabe? Então se a gente não consegue enxergar isso aqui em outra pessoa, cara, o que a gente tá fazendo, sabe? Qual que é o nosso olhar? Como a gente tá olhando pra outra pessoa? Primeiro Deus olhou pra gente com amor, sabe? E a gente tem que olhar também com amor pra outras pessoas. Dessa maneira. Exatamente. E é muito que, assim, o pastor Paulo Borges, ele fala muito sobre essa perspectiva do olhar, sabe? Que a gente precisa ver as pessoas como Deus vê. Não como a gente quer. Não como a gente quer enxergar. Exatamente. E Deus enxerga essa pessoa já como filho. Então a gente deve tratar essas pessoas como filho. Porque se a gente trata essas pessoas como filhos de Deus, cara, elas vão começar a passar a se enxergar dessa forma. Poxa, ninguém nunca me tratou dessa maneira. Ninguém nunca me amou dessa maneira. Sabe? E elas começam a, se enxergar com valor, com dignidade. Sabe? E isso vai transformando quem elas são.
vai trazendo elas pra origem, sabe? Porque, de fato, é um retorno à origem. Né? É um retorno à origem, sabe? A nossa caminhada, a nossa jornada de fé é um retorno à origem de quem nós somos realmente em Deus, né? Somos filhos de Deus. E cada vez mais a gente se aproxima dele, sendo atraído pelo amor dele, pela graça dele, né? A graça do Senhor triunfa sobre o juízo, sabe? A gente precisa lembrar desses textos para que a gente tenha uma mensagem que seja realmente coerente, sabe? Muitas vezes, assim, a gente está estudando lá na igreja, eu amo esse livro, que é o livro do profeta Jonas. Porque tem até a ver com a minha história, sabe? Mesmo. Antes, quando eu decidi falar para as pessoas sobre essa questão, enxergar isso como um ministério para mim, sexualidade como um ministério que abrange falar sobre isso, né? Eu tô no ministério de louvor, eu já voltei pro negócio, eu ia falar de louvor. Eu tô no ministério de louvor, mas eu enxergo sexualidade como algo que vai estar inerente, porque vai estar sempre na minha história, as pessoas vão estar sempre falando, não é à toa que eu tô aqui, não é à toa que eu já falei sobre isso várias vezes, vou continuar falando. E, cara, foi porque uma amiga minha, ela me ligou nessa época que eu tava muito assim, sabe? De escrever esse texto. Foi até uma das coisas que me impulsionou a escrever esse texto e publicar no Instagram contando a minha história. Ela me fez me mandou um áudio no WhatsApp e ela falou, Jean, eu preciso falar com você. Ela tava tendo uns sonhos comigo e ela me via como Jonas. E aí ela falou, olha, você tem uma mensagem pra entregar e você não tá entregando. E a gente tá estudando o livro de Jonas lá na igreja. Pesado, hein? E, cara, Jonas, quem era Jonas? Um judeu, um hebreu, totalmente santificado pelas suas ações. Tipo assim, era um cara correto, extremamente correto segundo a lei, sabe? E ele foi chamado por Deus para pregar pro povo de Nínive, que era um povo extremamente rebelde, mau, perverso, pervertido. Era um povo que odiava Deus. E ele se nega a pregar porque ele sabia que aquele povo ia se arrepender. Deus era misericordioso. Ele amava aquele povo. Cara, se eles se arrependerem, Deus vai perdoar eles. Então eu não quero pregar pra eles, porque eles vão ser restaurados, né? Cara, e olha, a mensagem que Deus deu pra ele nem foi uma mensagem de reconciliação, foi uma mensagem de juízo. Foi sabe? dura a Deus mensagem, chamou ele e falou assim, olha, quero que você pregue juízo contra Nínive. Só que ele acreditava fielmente que aquela mensagem de juízo ia trazer eles à conversão, ao arrependimento. E ele não queria ser ministro do arrependimento, da reconciliação. E aí esse cara foge do chamado dele, ele é engolido pelo grande peixe, ele encontra a morte, ele é ressuscitado e jogado de volta na terra. E, cara, essa mensagem é muito sobre nós, sabe? Sobre a igreja. A gente ser fiel na mensagem para as pessoas que nós acreditamos que são os nossos inimigos. São inimigos ideológicos, são inimigos políticos, são inimigos, nações inimigas, sabe? É um povo inimigo nosso. Sim. Eles estão tramando contra a igreja de Jesus. E a gente faz essa acepção de pessoas, sabe? Sim. Essa aqui pessoa eu não vou falar não. Porque a gente conhece o coração de Deus e a gente fala, pô, a gente faz que nem Jonas mesmo. Pô, eu sei que Deus vai perdoar ela. Caraca, eu não queria que ele perdoasse. Não quer que ela seja transformada. Mas é porque é muito da nossa natureza, sabe? Sim. O nosso desejo é às vezes que a pessoa realmente vá pro inferno, né? Tipo assim... A gente é egoísta. A gente é egoísta demais, cara. Sim. A gente é muito egoísta. Salvação pra nós, juízo pros outros. Exatamente, cara. Que eu posso ser perdoado. Eu posso ser perdoado porque eu mereço ser perdoado. Agora o meu amiguinho ali não, cara. A gente pensa muito na gente. Sim. E tu falou do livro que a gente tá lendo, Traduzindo Deus. Tem uma frase nesse livro que eu gosto muito. Que o Shawn Bolz, ele fala que a gente precisa começar a olhar para as pessoas com os olhos que Deus vê. Porque só assim a gente consegue amar o que Deus ama. Sim. Porque realmente essas pessoas que têm preconceito olham pros homossexuais, pro LGBTQIA+, olham com esse tipo de preconceito, mas esquecem que no fundo são filhos de Deus igual a gente. Sim, exatamente. Sabe? E quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essa ideia de que, cara, eu sou filho de Deus, essa pessoa também é filho de Deus, e tu começa a enxergar o valor que ela tem pra Deus,
começa a amar essa pessoa. Sim. Sabe? Isso que eu vejo que tem muito em falta nos dias de hoje e eu tenho aprendido muito com esse livro. Leia. A gente passa a amar as pessoas como Jesus ama, né? Exatamente. E tem eu li acho que foi um texto foi até um amigo meu que me passou, do Alessandro Vilas Boas, falando o seguinte: se as pessoas tiverem de ir pro inferno, que elas podem até ir, mas vai ser passando por cima dos nossos corpos, por cima da gente. Porque assim, não vai ser porque a gente deixou de pregar, porque a gente deixou de amar, porque a gente deixou de buscar a ovelha perdida, né? Então assim, a nossa parte de amar e de mostrar o coração do Pai, que é um coração de amor, reconciliador, e não deixando jamais não diluindo a nossa mensagem. É uma mensagem de arrependimento, mas é uma mensagem de arrependimento anunciada a partir de um Cristo crucificado que morreu para que todos pudessem ser salvos, pudessem ser alcançados por essa mensagem, sabe? Não é o desejo de Deus que o ímpio... Deus não tem alegria na morte do ímpio, sabe? É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Não é o desejo de Deus que... Deus não criou as pessoas para o inferno. Isso é resultado do pecado e da falta de conversão das pessoas, né? As pessoas vão pro inferno por conta da sua falta de conversão, da sua falta de consciência do dano que o pecado causa, né? Então, assim, não é o desejo de Deus, não foi o desejo de Deus ao criar a humanidade. Então, a gente precisa entender. E nós somos anunciadores de uma boa notícia, né? Não de uma má notícia. Se existe uma boa notícia, a gente precisa falar sobre ela. Obviamente que existem as mensagens que vão trazer juízo, como a de Jonas trouxe. E eu acho que tem muitas histórias de avivamentos que começaram por causa de uma palavra de juízo. Sim. Eu não me lembro quem que foi o pregador, mas que ele falava que as pessoas elas conseguiam ver o inferno debaixo delas por causa desse temor. Jonathan Edwards. Eu imaginei que fosse ele, mas eu tava com medo de falar. Mas, obrigado. Se tiver errado, foi ele que falou. Mas as pessoas viam o inferno debaixo delas e por causa do temor, elas começaram a procurar Jesus, a procurar ter o coração dele. E muitas mensagens, elas vão ser sobre o juízo. Mas vai ser com a mão de Deus, sabe? Não com o nosso juízo. Nosso juízo, mais uma vez, como por causa da queda, ele é contaminado. Ele é injusto. Ele não é justo, ele não traz a justiça de Deus. Só Deus é justo, só a justiça, a ira dele é justa, sabe? Eu tava lendo eu li um livro, Manso e Humilde, que ele vai dizer que a ira de Deus, ela é justa. Sim. A gente pode se assustar com isso, mas a ira de Deus, ela é justa. E a nossa não, cara. A nossa, ela é contaminada. E é muito louco. É porque a gente parte de uma ideia, assim, que justiça e amor, pra gente... não andam juntos. Não anda junto. Porque a nossa justiça tá muito mais ligada à vingança do que à justiça de fato, né? Exatamente. E o nosso amor tá muito mais ligado à complacência, sabe? Do que realmente amor. Amor de sabe? verdade. De real. Até o nosso amor tá muito ligado também à troca. Eu te ofereço uma coisa e por isso você me ama. Você me faz feliz e por isso eu te amo. Mas só porque você me faz feliz. O dia que você me fizer triste, não vou mais te amar. Não quero mais estar perto de você. Exatamente. A gente acha que é muito por mérito, cara. Esse amor que a gente tem um pelo outro é muito pelo mérito. Caraca, por exemplo, se a gente perguntar pra um casal, quando foi que ele te amou de verdade? Ele falou, acho que foi quando ele fez um purê pra mim, ou fez uma comida. Mas por causa do quando que ele deu fez. Um presente. Do que ele fez, não pelo que a pessoa é. A gente se engana porque Deus, ele olha pra gente, não pelo que a gente fez ou o que a gente vai fazer, mas é por quem nós somos, é porque ele sabe de quem nós somos. Ele sabe da identidade que ele bota na gente, ele sabe daquilo que a gente pode ser nele. E a gente não traz isso pro nosso dia a dia, é muito por troca, sabe? Eu acho que é muito por troca isso, e acaba confundindo esse sermão muita que tu coisa. citou, do Jonathan Edwards, é o Pecadores na Mão de Deus Irado. Isso aí. Pô, muito bom, tá? É muito maneiro. Caraca, muito bom mesmo. Mas, assim, Jonathan Edwards, ele é conhecido por essa pregação, claro, ficou muito famosa, até por conta da... Ela é curta também, ela nem é tão longa, se eu não me engano. Mas, tipo, quando ele pregou essa pregação a primeira vez na igreja dele, nem surtiu muito resultado, assim. Ele foi pregar numa igreja que ele foi convidado, e aí aconteceu isso, né? Esse fenômeno das pessoas, tipo assim, se agarrando na coluna das igrejas. É exatamente isso. Tipo assim, acreditando que ia abrir o chão e elas iam pro inferno. Exatamente. Só que Jonathan Edwards, ele é super conhecido por falar do amor de Deus. Isso aí. Dos afetos de Deus, né? As afeições religiosas, que é a principal teologia dele, são as afeições religiosas, né? Então, assim, cara, esse cara... E tem uma curiosidade sobre esse sermão, tipo... Ele percebeu, tipo, o auê que tava dando, tipo assim, né? O que tá acontecendo? Ele teve que ir no ouvido de cada pessoa e falar assim, mas tem uma boa notícia. Jesus morreu para que você pudesse ser salvo.
para que você pudesse ser amado por Deus, para que você pudesse ir pro céu. E ele ia falando isso no ouvido de cada pessoa ali, anunciando a boa nova. a boa nova, entendeu? Então, é isso, cara. O evangelho tem que ser anunciado de uma forma completa, sabe? Sim, exatamente. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o leão também, sabe? Seus olhos são como ele fogo. É amor, mas ele é justiça também, sabe? Da sua boca sai uma espada afiada. Ele tá vestido com um manto de sangue. E esse sangue é o sangue dos inimigos de Deus. Então, assim, só que só Deus pode exercer essa justiça, sabe? O nosso ministério aqui é o da reconciliação. E aí, quando Deus vir, quando Jesus se assentar ali no Monte Sinai, ali no Monte Sião, quando ele se assentar ali no Monte Sião em Israel, passar a governar a terra, a justiça vai estar na mão dele. Mas ele é o juiz justo. Entendeu? Então, assim, não vai ser a gente que vai trazer a justiça sobre a terra, né? A gente manifesta em um grau muito menor, sabe? Esse coração justo de Deus, sabe? Como Deus pode realmente trazer justiça, né? A primeira vinda de Jesus, ela foi frustrante para os judeus. Sim. Porque eles achavam que Jesus ia vir como um revolucionário. Que ele seria um guerreiro, né? Isso. Que iria mudar tudo, que iria quebrar tudo. as leis, que ele não iria fazer nada daquilo tirar ali. da opressão de Roma, entendeu? Isso implicava numa revolução, né? Matar muita gente. E não foi isso que Jesus fez, né? Mas ele vai vir como esse divino guerreiro. Ele vai vir. Eu aguardo que ele venha, sabe? Mas a gente precisa ter um coração de misericórdia. Joel fala que é o grande dia, que é um dia de salvação, para aqueles que são salvos. Mas Joel também fala que é o terrível dia do Senhor. Então, e essa mensagem de juízo tem que preparar o nosso coração para essa realidade, né? A gente tem que viver um estilo de vida de arrependimento, se preparando para esse dia, de temor, né? E a gente precisa ter essa consciência, sabe? O juízo, ele serve muito para que a gente se prepare para o dia do juízo também, sabe? A gente, né? Sim, eu prepare. A gente que vive eu esteja isso, me preparando. Exatamente. Eu acho que essa mensagem do juízo, ela traz muito pra gente também, pra gente todo dia também olhar pro espelho e falar, caraca, o que eu tenho feito, sabe? Assim, quais são as minhas ações? O que elas têm levado em relação a isso? E o juízo vai vir também sobre a gente, sabe? Sobre as minhas ações, sobre aquilo que eu preguei, sobre aquilo que eu não preguei, Sim. sobre aquilo que eu orei, sobre aquilo que eu não orei, sabe? Então, o que a gente tem feito, sabe? Pra gente se autoanalisar e falar, cara, eu preciso me consertar em relação a isso. Sim. Minha visão, ela ainda está muito errada sobre esse ponto. Então, eu preciso melhorar, sabe? Então, essa mensagem do juízo, ela traz esse temor pra gente. Pra nós, cristãos, que a gente vive isso todo dia, a gente fala, não, a gente tem que estar atento sobre esse dia do juízo também. Porque vai cair sobre mim também. Sim, exatamente. Não com um olhar de tristeza, não com um olhar de pesar, não com um olhar de angústia, mas de temor, falando. Eu tenho que estar perfeito pro meu momento. Tenho que me preparar pra esse momento. Minhas vestes, elas têm que estar limpas, mais limpas possíveis. Não vão estar limpas. Mas as mais possíveis, elas têm que estar limpas, sabe? Acho que a gente tem que estar em mente também. Aí, voltando a falar do louvor, voltando a falar do Ministério de Louvor. Voltando lá atrás, quando eu tô ligando. Tu falou que a gente não pode ser homofóbico, né? Sim. Que é questão de ser... Que a gente acaba sendo um pecado, né? Ser homofóbico, que a gente vai contra a imagem e semelhança de Deus e tudo mais. Mas aí eu quero puxar pro outro lado. Uma pergunta homofóbico é ser pecado. E homossexual? É pecado ser homossexual? Então, quando a gente fala aqui... Quando eu digo aqui pra vocês, homofobia é pecado, eu falo nos seguintes termos. Primeiro, a gente pode citar a lei hoje do Brasil sobre o que é homofobia no Brasil, juridicamente falando. É uma lei que respeita a liberdade religiosa. Então, se por questão filosófica, religiosa, aquela denominação cristã, seja cristão ou não, acredita que a homossexualidade seja pecaminosa, seja pecado, ela é livre para pensar dessa maneira. Ela pode pensar dessa maneira, pode continuar pregando dessa maneira, então existe uma liberdade em relação a isso.
ela não pode incentivar a violência. Né? Ela não pode fazer um discurso de violência. Tipo assim, é pecado, então você tem que tacar uma pedra na cabeça. Tipo assim, não tem como, entendeu? Então ela tem esse cuidado de respeitar a liberdade religiosa e garantir direitos das pessoas LGBTQIA+, para que elas não sofram violência. Então, nesses termos, no que a gente tem hoje, juridicamente, não é homofobia dizer que homossexualidade é pecado, sendo a prática, entendeu? A prática dela. A prática homossexual é o pecado. E o que é a prática? É um homem se relacionar com um homem, a mulher se relacionar com a mulher. Isso é a prática. Não a atração, o afeto, né? Acho que eu me perdi um pouquinho, mas acho que é isso, acho que deu para entender. Então, isso é eu falo que homofobia é pecado nesses termos. Homofobia, se você está agindo de maneira violenta contra pessoas homossexuais, contra a comunidade LGBTQIA+, isso é homofobia. Seja essa violência física, verbal, psicológica, entendeu? Então, homofobia é pecado. Beleza? Nesses termos. Não se você acredita que isso é pecado. Não, isso não é homofobia. Apesar de ter uma esquerda radical que vai dizer que, tipo assim, se você acredita que homossexualidade é pecado, então você é homofóbico. Eu não tenho interesse de discutir sobre isso com essas pessoas, né? Porque eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente precisa respeitar a pluralidade de ideias que existem. Se a gente quiser andar no caminho de convergência e de diálogo entre essas partes, os cristãos que acreditam que homossexualidade é pecado e a comunidade LGBT que tem os seus direitos dentro de uma sociedade, de viver livre, de não sofrer violência, a gente precisa entrar num acordo de paz, entendeu? Eu acho que, da maneira como está hoje no Brasil, juridicamente, está muito bem feito, tá perfeito. Teologicamente eu expliquei que é quando você... por que é pecado ser homofóbico? Porque você está atentando contra a imagem de Deus naquela pessoa. Né? Se eu estou sendo violento com alguém que Deus criou, é um crime, é um pecado contra a própria imagem de Deus, contra o próprio Deus. E homossexualidade é pecado? Então, a homossexualidade, a gente precisa entender que existe algumas questões. Quando a gente fala de homossexualidade, a gente está falando do quê? Da prática, da pessoa, entendeu? Do indivíduo homossexual que tem atrações, ou a gente está falando de uma pessoa que tem a prática, entendeu? São coisas distintas. Biblicamente, elas são distintas, bem distintas. Uma coisa é a atração, uma coisa a Bíblia chama de cobiça, e outra coisa é o pecado sendo praticado. São coisas diferentes. Sabe? Jesus foi tentado em todas as coisas e ele obedeceu, foi fiel a Deus em todas as coisas. Sabe? Então Jesus era pecador. Jesus foi pecador porque ele foi tentado? Não. Claro que não. Entendeu? Existe uma teologia que fala a respeito de tentação, uma teologia que fala a respeito de pecado. Essas coisas são coisas distintas, elas não estão ligadas. A sua tentação, a sua cobiça, ela só vai ser realmente pecado se você dá à luz aquilo, sabe? A tentação só vira pecado no seu ato de... Se você realmente... A tua resposta àquilo ali. Isso. Não fica... Então, é isso. É pecado ser homossexual, no sentido da atração? Uma pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo? Não. É pecado a prática homossexual? É pecado, biblicamente sim. E só nessa instância, biblicamente falando. A Bíblia só trata dessa instância. O que acontece? Hoje tem um debate sobre a identidade. Sobre homossexualidade ser uma identidade do indivíduo. E a Bíblia não enxerga homossexualidade como identidade. Ela enxerga como um comportamento. E falando de uma forma mais ampla, tipo assim, filosoficamente, pensando sobre esses conceitos, Foucault, ele dizia que o sujeito homossexual, como a gente conhece hoje, na pós-modernidade, na modernidade,
ele não é o mesmo sujeito, ele é um sujeito criado pela modernidade, ele é criação da modernidade. Ele não é o mesmo sujeito que existe na história da humanidade. O que ele tá falando? Ele tá dizendo que não existia relações homossexuais no passado, na antiguidade? Não, ele não tá falando isso, muito pelo contrário. Ele afirma que essas relações aconteciam, mas elas não aconteciam dessa maneira como a gente enxerga de ser uma identidade. Uma pessoa poderia ser recorrente na prática da homossexualidade, nas relações homoafetivas, homossexuais, mas ela não era vista como sendo pertencente de uma identidade, de um grupo, de um segmento de pessoas, sabe? Uhum. De um indivíduo homossexual. Isso não existia, entendeu? Então, isso passa a acontecer por conta da modernidade e por causa da ciência médica, psiquiátrica, psicológica, que, por causa do controle social, tentou patologizou, na verdade, a homossexualidade. E aí surge o termo, porque até então não existia. O termo heterossexualidade e homossexualidade não existia até essa questão da patologização. O que é patologizar? É tornar doença, né? É dizer que aquilo é doença. Então, a ciência médica, psiquiátrica e psicológica enxergaram, por conta do controle social. Controle social, gente, só para vocês entenderem, tem a ver com uma convenção social que entende a cultura daquele momento, a convenção social entende que aquilo é uma doença. Então, por causa dessa convenção, esse controle social, se estabeleceu que a homossexualidade era doença. A Bíblia nunca viu a homossexualidade como doença. Nunca tratou nesse aspecto de doença. Sempre tratou como um comportamento sendo prática, pecaminoso, entendeu? Não uma identidade. E aí o que Foucault fala? Ele diz que por conta das ciências médicas, psicológicas e psiquiátricas que surge esse indivíduo que tem essa identidade. Aí o que acontece? Os movimentos sociais LGBTQIA+, se apropriaram dessa identidade a fim de garantir direitos e tudo que precisava ser garantido. Se apropriou. Imagina vocês assim, acho que vocês viram isso na escola. Tipo assim, tinha um amigo na escola que ele era chamado de gordinho. Ah, tô gordinho, não sei o quê, bolo fofo, sei lá, rolha de poço, não sei o que lá. Aí esse menino cresce. Aí ele pega aquele termo e ele se apropria desse termo e ele torna esse termo uma coisa positiva. Aí ele vai e canta a musiquinha, sou um gordinho gostoso. O que ele tá fazendo? Ele tá empoderando aquele termo. Que deram pra ele. Exatamente. A militância fez exatamente isso na história dela. Ela pegou aquele termo que era patológico, ela se apropriou daquele termo, então ela, se apropriando desse termo, ela traz esses termos pra normatização. Entendeu? E aí, com isso, a gente tem o surgimento desse sujeito homossexual como um sujeito de identidade, até então não visto na história. Então, é isso. O que a gente tem hoje é uma militância que enxerga, principalmente a última onda, que é a onda mais queer do movimento, que tem diversas identidades, enxerga muito a questão das identidades e tudo mais. Que trabalha muito nessa questão da homossexualidade, transexualidade, bissexualidade ser uma identidade e não somente um comportamento, entendeu? Então, basicamente é isso, gente. Acho que os pontos não existem. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, da parada, é que a atração em si, em tudo em geral, não somente na homossexualidade, não somente na comunidade, a atração em si não é pecaminosa. A nossa resposta é aquela tentação. Aquela atração é que leva ao pecado. Sim. Certo? Exatamente. E tudo isso também por causa muito da queda é o que contamina a nossa sexualidade. De a gente ter essas visões mais liberais, mais promíscuas, mais liberais, né, no caso. E que acaba nos afastando do real propósito de Deus, sabe? Então,
Assim, na história da igreja, acho que é uma coisa que é bom falar. Na história da igreja, os primeiros padres ali, a igreja quando começou a ser... A gente tem alguns documentos que descrevem padres que confessavam abertamente atrações homossexuais. Isso não era um problema para a igreja naquele período, visto como uma tentação, entendeu? Isso passou a virar problema por causa de diversas questões aí que envolvem cultura, sociedade, um monte de coisa. Mas, tipo, na história da igreja não era problema se falar sobre essas tentações, entendeu? Alguém chegar e confessar que tem atração, que tem tentação nesse âmbito da sexualidade. Era visto como qualquer outro pecado real, sabe? Até a gente vê isso no próprio texto bíblico, quando Paulo fala, olha, vocês outrora... Ele descreve todas as práticas, né? Tipo assim, vocês eram beberrões, vocês eram promíscuos, vocês eram dados ao vinho, vocês eram... Aí ele descreve um monte de comportamento e ele fala, mas agora vocês não procedem mais dessa maneira. Então ele escreve cristãos até mesmo que vinham da questão da prática da homossexualidade e que estavam incluídos dentro da igreja naquele período. Só que, claro, obviamente, sofrem e sofriam, né, com a questão da tentação, mas aquilo não fazia mais parte da sua prática, da sua conduta, da sua vida. Da sua natureza, né? Exatamente. Então é isso, entendeu? Tem uma diferença bem grande entre identidade e comportamento. Eu sou da linha de que acredita que a gente não pode entender sexualidade como uma identidade. Por que eu acho isso? Eu acho que se eu entendo que a questão da minha atração... ela não pode te definir. Ela me define como um ser no todo. Eu acho que é eu colocar importância demais em um aspecto da minha vida, em um aspecto da minha existência. Eu não sou somente o Jean que tem atrações homossexuais. Você acha Entendeu? que você tendo essa visão assim, por exemplo, se você aceitasse isso como identidade, você acha que estaria afetando a identidade que Deus coloca em você? Eu acredito que, de certa forma, sim. Eu acredito. Eu acredito também que sim. Não sendo, mas... Assim, eu respeito alguns irmãos que até são ortodoxos mesmo na teologia, mas existem alguns irmãos que acreditam que a sexualidade pode ser vista como um prisma de identidade. Né? O pessoal fala que é a teologia lá do B, da sexualidade mais ortodoxa. Ele continua vendo como pecado a prática, trata com as mesmas soluções, né? Como, por exemplo, celibato é uma das soluções para a questão da homossexualidade, tratado a partir de uma teologia mais ortodoxa, mas eles enxergam como identidade. Não acho que, assim, também não vou ficar brigando com esses irmãos que, tipo, eu acho que é só uma perspectiva, eles têm essa perspectiva. Mas eu não acredito dessa forma, entendeu? Eu acredito que não seja... Quem você é. Uma identidade. Que eu acho que a minha identidade é maior do que qualquer aspecto que eu possa enxergar na minha vida, entendeu? A minha identidade, ela é maior do que até eu mesmo consiga enxergar. Porque o que eu sou, de fato, é filho de Deus, né? E eu estou crescendo, amadurecendo, à medida que eu conheço Jesus, em quem eu realmente sou nele, sabe? Então, essa é a minha identidade, de fato. É isso quem eu sou, de fato. Né? Qualquer outra coisa que eu coloque pra definir quem eu sou, tipo, eu acho que acaba perdendo. Então eu trato como um aspecto da minha existência, eu não nego isso, entendeu? Está na minha, é um aspecto da minha vida, só que não define em absoluto quem eu sou. E eu acho que fazer isso seria reduzir a minha vida, entendeu? Seria reduzir a minha identidade a somente isso, entendeu? Mano, muito obrigado pela sua presença. Gostou, mano? A gente vai te convidar pra falar sobre adoração também, que é uma área que você gosta, que você vive muito, que eu repito aqui mais uma vez que tu é uma referência pra mim nessa área. Mas muito obrigado pela sua vivência, pela tua experiência. Eu sei que eu aprendi muito. É isso aí, cara. Pra mim foi bom demais. Espero que você tenha gostado, esteja é sempre bom aberto. Falar sobre isso ainda mais com amigos Com maravilhosos. certeza. Então, gente, eu queria pedir pra vocês compartilharem, pra vocês curtirem, caso vocês tenham gostado, deixar o feedback de vocês, que é muito importante pra gente. A gente tem gostado muito da interação de vocês, a gente tem visto que vocês estão muito animados com aquilo que a gente tá fazendo, com o que a gente tá chamando.
E é isso, esse é o nosso intuito, é chamar pessoas que têm autoridade nos assuntos e que elas sintam livres pra falar sobre aquilo que elas viveram e onde Deus transformou, sabe? E a gente acredita que Deus quer transformar cada um de nós na imagem dele. E é isso. Pode deixar teu recado aí. Dá um recadinho pra galera. Se você quiser falar aí... Peregrinos! A câmera toda é tua. Gente, o que eu vou falar? Não sei. Vamos seguir, gente. Sendo carta viva, o mundo precisa de pessoas reais vivendo verdadeiramente a sua fé em Jesus, sem nenhuma máscara, demonstrando realmente o que Jesus pode fazer nas suas vidas. E convido vocês a entrar nesse lugar, entendeu? Como eu entrei. de coração aberto, sendo exposto mesmo, mostrando a sua humanidade, vulnerabilidade. Sem medo, né? Sem medo. E deixar Deus trabalhar no coração de vocês e as pessoas vão ler isso. E vai ser muito bom. É isso, meu amigo. Tamo junto. Queria também só deixar um agradecimento aqui pra agência Zion, né? Que portas abertas nessa estrutura maravilhosa. E André? Palmas pra agência top! Estrutura espetacular aqui deles. Exatamente. E é isso. Muito bom estar com você, com o Pedro mais uma vez. Aguardem os próximos episódios agora. E é isso. Valeu, Eles são rapaziada. cartas vivas também, rapaziada.